Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Olha só, o pessoal do 8 de janeiro estava disposto a tudo. E a Polícia Federal acabou de descobrir isso. Eles estavam dispostos não só a prender o Alexandre de Moraes, como também a prender o Lula ou a fazer coisa pior com ele, se é que você me entende. E isso estava planejado e a Polícia Federal acabou de descobrir as provas disso no celular e no computador do Mauro Cid. É isso que estava no material que ele tinha apagado, deletado, e a Polícia Federal conseguiu recuperar com um software israelense espião que recupera arquivos apagados dos dispositivos. Vou te contar o que tinha nessas provas detalhadamente. Vem comigo que eu te explico essa história e também vou te explicar o que já está rolando com Donald Trump, Lula, Bolsonaro. Sim, já tem umas coisas acontecendo. Por exemplo, o Trump já sabe que o Lula chamou ele de nazista. O Trump também já conversou com o Bolsonaro. Vem chumbo grosso por aí e eu vou te explicar, inclusive porque o Trump pretende colocar uma pressão no Lula em relação à Venezuela. Vem comigo que eu te explico essas histórias todas, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para aquele português que todo mundo entende. E já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, engajar, ou seja, curtir, comentar, deixar sua opinião, porque isso faz o vídeo aparecer para mais pessoas. Também te peço para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque se o YouTube não te avisar quando tem vídeo novo, lá eu te aviso. Todo vídeo novo chega primeiro para quem está no grupo. Aqui embaixo na descrição tem o link para você entrar. Também te peço, se quiser e se puder, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho aqui no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. Aqui você pode contribuir quando quiser, com quanto você puder, e se não tiver nada, deixa o like, deixa a opinião, que tá pago. Vamos nessa que eu vou te explicar essa história toda. Seguinte, manchete do dia, o assunto mais falado do dia foi esse aqui, ó. Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de seguranças de Lula. Sim, estamos falando do pessoal que planejou o golpe de Estado de 8 de janeiro e as provas que a Polícia Federal acabou de encontrar nos aparelhos eletrônicos do Mauro Cid. Você se pergunta, mas peraí, o Mauro Cid já está preso há tanto tempo, já entregou telefone e computador há tanto tempo. Pois é. Só que nem tudo que estava lá à vista era realmente todas as provas do crime. A Polícia Federal, além de pegar os arquivos que ela tinha encontrado no primeiro momento, submeteu esses aparelhos a um software israelense que consegue recuperar arquivos que foram apagados do celular e do computador. E isso foi feito. E aí, com a recuperação do que foi apagado, se descobriu coisas muito mais cabeludas do que já se sabia. E aí, como é que começou essa história a vir a público? Porque a Polícia Federal já fez isso já tem algum tempo. Mas assim, dia 24 de outubro, agora 2 semanas atrás, a Eliane Cantanhede contou no Estadão. PF, Polícia Federal, colhe mais provas do golpe no celular de Mauro Cid com um aparelho de Israel. Material encontrado, guardado às 7 chaves, reforça o inquérito e complica ainda mais os envolvidos. E aí, hoje, no podcast A Hora do Portal UOL, o José Roberto Toledo está aqui e a Thaís Bilenque, que você vai ver aí também, contaram o que tinha nessas provas. A Eliane Cantanhede contou, encontraram umas provas aí. Agora, 2 semanas depois, chega a informação sobre o que tinha nessas provas. O José Roberto Toledo e a Thaís Bilenque contam rapidinho, fiz um resuminho curto aqui para você entender. E se você tem no seu computador coisas que você se preocupa em apagar antes da Polícia Federal pegar, é porque você, obviamente, quer esconder aquelas informações. Eles, os golpistas, se preocuparam em desenhar minuciosamente o que seria o golpe, a operacionalização do golpe, ou seja, aquilo que já foi noticiado, que era a detenção do ministro Alexandre de Moraes, né, a prisão dele, seria uma das etapas iniciais. Mas o que a gente descobriu que é novidade é que os golpistas tinham, inclusive, levantado e anotado, deixado provas, sobre quais eram os nomes de cada um dos seguranças que estaria prestando serviços de segurança, né, de guarda ao ministro Alexandre de Moraes no dia do golpe e até qual o armamento que cada um deles estaria portando. E a novidade não era só do Alexandre de Moraes. Tinha mais uma pessoa que estava sendo totalmente monitorada, que era o presidente Lula e os seguranças do presidente Lula. Então o que a gente descobriu é que está em posse da Polícia Federal a informação de que os golpistas que estavam planejando executar esse golpe já tinham desenhado, esquadrinhado e acompanhado e descoberto todo o itinerário dos seguranças, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do presidente Lula, para onde eles iam, para onde eles não iam, que horas eles iam, que horas eles não iam. Mais importante, quem eram eles, né? Sim. O nome deles, a identidade deles e como que eles fariam a segurança daqueles que eles estavam protegendo. Exatamente, porque quando você faz isso, né, quando você se preocupa em saber quem vai estar na segurança, quando vai chegar, quando vai sair, de onde vem, para onde vai e principalmente que armas eles vão ter,
é porque você não está planejando chegar lá e fazer um convite para Alexandre de Moraes, vem cá, Alexandre, comigo, que a gente vai até ali na esquina. Não, você está prevendo um confronto armado com essas pessoas. O que é mais grave, um confronto armado com o presidente da República. Não é pouca coisa, né? Não por coincidência, aconteceram novos depoimentos dentro dessa semana, nesse mesmo inquérito. Primeiro foi o Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, foi diretor da BIM durante o governo Bolsonaro, ele tentou transformá-lo em chefe da Polícia Federal e não conseguiu, e mais, né, não só dele, outros... É importante o Ramagem, porque a BIM, como a gente sabe, teve um papel fundamental no golpe, seja por ação, seja por omissão. E, além do Ramagem, que foi convocado a depor de novo, depois ele tinha sido candidato derrotado, prefeito do Rio de Janeiro, né? Junto com ele, logo em seguida, foi convocado o hoje general Nilson Diniz Rodrigues. Hoje ele comanda um destacamento de selva, mas na época ele era ainda coronel. E a origem dele são os Kids Pretos, que é aquela tropa, as forças chamadas Forças Especiais do Exército, naquele quartel lá de Goiás, que teve um papel preponderante nesse golpe, né? Enfim, ficou claro para você? A BIM paralela, aquela que o Ramagem comandava e está sendo investigado, começou a espionar os seguranças do Lula, os seguranças do Alexandre de Moraes, espionar a vida deles, que hora ele sai de casa, chega no trabalho, se ele vai no shopping, por onde ele se desloca, por que avenidas ele passa, que arma ele usa, que hora ele pega no serviço, que hora ele sai do serviço e passa o serviço para outro segurança. Ou seja, tinha detalhes de cada um dos seguranças do Lula, que nessa época ainda estava com a Polícia Federal, não estava aquela coisa mista, Gabinete de Segurança Institucional e PF. Na época era só a PF ainda que cuidava da segurança do Lula. E aí eles esquadrinharam a vida dos seguranças do Lula, a vida dos seguranças do Alexandre de Moraes e dos outros alvos que eles tinham. E isso a Polícia Federal encontrou nos aparelhos do Mauro Cid. Coisas que o Mauro Cid não tinha contado na delação premiada dele. E aí é que começa a complicar a vida do Mauro Cid. Isso pode, inclusive, refletir no cancelamento da delação premiada dele, porque delator não pode esconder nada. Sim. Porque a PF ouviu um novo general da ativa no inquérito do golpe. Essa matéria aqui do Igor Gadelha do Metrópolis fala justamente isso. Nessa semana, foi convocado a prestar depoimento um general do Exército, por conta dessas provas que foram encontradas no celular do Mauro Cid. Quem que é esse sujeito? É esse cara que você está vendo aí na tela. O nome dele é Nilton Diniz Rodrigues, ele é general do Exército, mas na época do 8 de janeiro ele não era general, ele era tenente-coronel. E como você também viu aí o Zé Roberto Toledo falando, ele era o chefe daqueles kids pretos, que são os militares altamente treinados para provocar distúrbio social. E essa galera era chefiada por esse general que você está vendo aí, que na época era tenente-coronel. E aí, eu diria que você podia chamar de ironia do destino, eu diria que na verdade é bobeada mesmo. Olha só, esse cara era tenente-coronel até o ano passado, já no governo Lula. Esse aqui, que você está vendo, é o decreto do Diário Oficial da União, que promoveu esse cara a general. Está aqui, ó. O presidente da República, no uso de sua atribuição, piriri, pororó, resolve promover, está aqui, e está aqui o nome dele bem, Coronel de Infantaria Nilton Diniz Rodrigues. Esse cara virou general pelas mãos do Lula, e esse cara está prestando depoimento essa semana aí, prestou, porque teria participado do planejamento estratégico do golpe de Estado que eles tentaram dar em 8 de janeiro. Por isso que não pode dar bobeira com essa galera. PF não descarta novo depoimento de ex-ajudante de Bolsonaro sobre arquivos deletados. Sim, a Polícia Federal está cogitando seriamente chamar o Mauro Cid para prestar um novo depoimento para falar: escuta aqui, meu amigo, acho que você andou esquecendo de contar umas coisinhas para a gente, né? Vamos abrir o bico aí. E aí o Mauro Cid vai ter que contar coisas que ele não tinha contado e que a polícia descobriu. E se ficar caracterizada essa má-fé, ele pode sim ter o acordo de delação premiada dele rompido, porque ele escondeu coisas da investigação, e não pode esconder, está no acordo assinado por ele. E se esse acordo for rompido, ele volta para a prisão, que hoje ele está respondendo em liberdade. Isso pode acontecer. E a PF não descarta chamar ele para prestar depoimento. O Alexandre Ramagem, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, derrotado pelo Eduardo Paes, era o chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, no governo Bolsonaro. E ele teria sido o cara que operacionalizou essa espionagem da segurança do Lula, do Xandão, do Barroso, do Gilmar Mendes e até do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Porque essa era a galera que seria presa pelas minutas do golpe que foram encontrados. Esses seriam os presos pela nova ditadura se ela tivesse realmente sido implantada. Ramagem depõe por 2 horas a PF em reta final do inquérito sobre suposta tentativa de golpe. Sim, depois desse material encontrado no Mauro Cid, nos aparelhos dele, o Ramagem foi chamado também para dizer: vem cá, meu querido, tem umas coisas que a gente descobriu a seu respeito aqui que a gente queria que você explicasse para a gente. Por que você estava espionando a segurança do Lula, do Xandão e companhia?
porque é essa a desconfiança da Polícia Federal. Que a ABIN e a ABIN paralela, que é aquela que era meio, né, desvio de função da ABIN, usava o software que eles compraram, que também é israelense, para espionar adversários do governo, e aí usaram esse software para espionar os seguranças do Lula, do Xandão e de Companhia Bela. Pois é, então isso cria um complicador a mais, porque coloca de novo, já que são todas ordens vindas de cima, do ajudante de ordens do Bolsonaro, do chefe da agência de inteligência do Bolsonaro, dos generais do Bolsonaro, isso coloca cada vez mais o Bolsonaro dentro das provas da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. E é por isso que ele está desesperado, precisando de ajuda do Trump para ver se livra a cara dele. Enfim, o que aconteceu? O resultado disso foi que o inquérito foi prorrogado mais uma vez, por mais 60 dias. Aqui, Moraes dá prazo para a PF terminar a investigação sobre tentativa de golpe. Havia uma previsão que, passada a eleição, na mesma semana, a Polícia Federal já ia apresentar o indiciamento do Bolsonaro e dos generais. Mas aí a gente descobre que não. Agora, no final de setembro, a Polícia Federal pediu para o Alexandre de Moraes a autorização para prorrogar o inquérito justamente por causa dessas provas novas que tinham sido encontradas e que eram muito importantes. Segundo informações do portal UOL divulgadas nesta segunda-feira 21, Moraes deu 60 dias para que os investigadores finalizem as diligências do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. Sim, essa decisão do Alexandre de Moraes é do dia 27 de setembro desse ano. Então, 27 de outubro, 30 dias, 27 de novembro, 60 dias. Essa é a previsão para encerrar a investigação contra o Bolsonaro. Dia 27 de novembro, ou seja, estamos falando daqui a menos de 3 semanas, ter um desfecho a investigação da tentativa de golpe de Estado que não parece nada boa para o Bolsonaro. É isso. Enfim, também tem mais história que essa história do Trump, né, que já está tomando algumas medidas, já está mandando seus recados, e tem coisa já acontecendo na relação Brasil e Estados Unidos desde que o Trump venceu a eleição. Coisas que envolvem o Lula e que envolvem o Bolsonaro, e que envolve também a Venezuela, e o Brasil vai sofrer uma pressão forte da Venezuela, e é isso que eu vou te explicar de agora em diante. Olha só essa notícia aqui do Jamil Chad no UOL. Deixa eu mudar aqui para você ver. Aí. Trump fará pressão máxima sobre Maduro e cobrará apoio de Lula. Essa aí foi a apuração, por quê? Porque o corpo diplomático brasileiro, os embaixadores, os cônsules, o pessoal que lida com os Estados Unidos, já tinha, antes da eleição, viajado para os Estados Unidos para conversar com o pessoal da chancelaria dos democratas, conversar com o pessoal dos republicanos, para sentir qual seria o tom do novo governo Trump. E aí, quais foram os recados que eles trouxeram de lá para o Lula? Que o Trump vai fazer pressão por conta da Venezuela. Assim, ele vai dar um golpe na Venezuela, vai mandar soldado para a Venezuela para derrubar o Maduro do poder? Não está nos planos do Trump estabelecer uma guerra direta entre Estados Unidos e Venezuela. O que está nos planos é fazer um trabalho por baixo, escondido, para derrubar o Maduro, que também é um ditador querendo derrubar outro. De que maneira isso seria feito? Insuflando, ajudando e até financiando a oposição dentro da Venezuela, para que ela tenha inclusive apoio militar, ou seja, chamar para perto os militares que não gostam do Maduro, porque o Maduro é majoritariamente apoiado pelos militares, mas existe uma dissidência dentro das Forças Armadas, gente que não gosta do Maduro. A ideia do Trump é, ao mesmo tempo, impor sanções econômicas mais fortes ainda para a Venezuela e ajudar esses grupos a crescerem, a se desenvolverem e a tomar o poder na Venezuela. Esse é o plano do Trump. E aí ele vai, de cara, se pronunciar, se manifestar, dizendo que a Venezuela é uma ditadura, que não é mentira, mas enfim, vai dizendo isso, dizendo que não dá para ficar com o Maduro lá, dizendo que o Maduro está se alinhando com a China e com a Rússia, o que também é verdade, ele está se alinhando com a China e com a Rússia, com o Irã também, que é outro país inimigo dos Estados Unidos. Ou seja, é um país americano se unindo com países do Oriente Médio, do leste europeu, que são autoritários. Então tem que conter o Maduro. Esse vai ser o discurso, a tônica do discurso do Trump. E vai querer apoio do Lula para esse discurso. E aí o Lula vai ficar numa saia justa, numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que ele não reconhece a vitória do Maduro, porque não apresentou as atas eleitorais, ele também não sai dando porrada. Ele quer se manter ali naquela posição de continuar sendo alguém com quem o Maduro possa conversar para tentar resolver a situação da Venezuela. E o Trump vai exigir que o Lula tome medidas contra o Maduro, de forma bem claras, bem abertas, que ele se pronuncie contra o Nicolás Maduro. Quero ver só como o Lula vai lidar com isso. Não vai ser uma situação fácil.
Putin parabeniza Trump por vitória e diz estar pronto para restabelecer relações com os Estados Unidos. O presidente russo, que é parça, que é chapa do Trump, já mandou os parabéns e falou, a gente andou meio brigado aí, né, no governo do Biden, mas se você quiser a gente fica amigo de novo, nós Rússia, vocês Estados Unidos. E aí, não duvide que isso vai acontecer, porque de fato Trump e Putin se dão muito bem, são amigos, já se elogiaram várias vezes um ao outro, já houve no passado uma tentativa de interferência nas eleições para ajudar o Trump, uma tentativa russa, usando hackers, tentando influenciar a opinião pública americana para ajudar o Trump. E também existe uma expectativa que o Trump pare de mandar dinheiro para a Ucrânia e a Ucrânia seja obrigada a se render para a Rússia. Entregar os territórios que a Rússia tomou, parar de disputar esses territórios, botar o rabinho entre as pernas e esquecer essa guerra. Isso pode ser o que o Trump faça. Então, por isso que o Putin já está dando aquele chaveco, oi sumido, tamo aí. Né? Por quê? Porque ele tem interesse em acabar com a guerra desse jeito, ficando com os territórios ucranianos. E o Trump já conversou com o Bolsonaro depois que ele ganhou a eleição para a presidência lá dos Estados Unidos. Sim, na própria festa da vitória, lá na casa dele, você sabe, a gente já falou sobre isso aqui, também já saiu em outros lugares, que o Eduardo Bolsonaro estava lá, né, na casa do Donald Trump. Essa foto aqui, que foi divulgada, obviamente, por eles, mostra justamente isso. O Trump e o Bolsonaro conversando por chamada de vídeo por meio do celular do Eduardo Bolsonaro, que estava ali traduzindo, que o Bolsonaro não fala inglês, o Trump não fala português, seria uma conversa de maluco, aí o Eduardo Bolsonaro serviu de tradutor dessa conversa. Sabe-se lá o que foi conversado, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Bolsonaro falou I love you e falou help me. Isso eu tenho certeza que o Bolsonaro falou nessa conversa. De resto a gente não vai saber, mas demonstra sim que tem alguma proximidade. Tem gente que fala, o pessoal exagera, diz que é íntimo do Trump, não é bem isso. Pode não ser bem isso, pode realmente não ser íntimo e tal. Mas tem alguma proximidade e isso deve ser levado em consideração. Fala de Lula sobre Trump e nazismo chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Pois é. O Lula deu uma declaração pouco tempo antes da eleição dizendo que se o Trump ganhasse a eleição, seria uma espécie de fascismo ou de nazismo, mas com outra cara. Também declarou que preferia a Kamala Harris, porque era para a defesa da democracia ela era melhor. Falou que os Estados Unidos estavam ficando loucos se elegesse o Trump, essas coisas todas, né? Obviamente que isso ia chegar no ouvido do Trump por um caminho ou por outro. Primeiro, porque isso foi publicado pela imprensa. Segundo, porque tem uma galera que faz questão de fazer esse tipo de declaração chegar. E foi isso que aconteceu. Bolsonaristas que têm contato com os outros bolsonaristas que têm contato com o Trump, tipo o Eduardo Bolsonaro, correram para falar, vai lá e dedura, cagueta o Lula pro Trump, mostra o vídeo para ele, ou mostra a reportagem para ele ver que o Lula falou mal dele. Então, obviamente, os bolsonaristas super interessados em deixar o Trump com raiva do Lula, correram lá para falar. Muda alguma coisa? Muda nada, a situação já não é boa, já não seria boa a relação entre eles, seria uma relação protocolar, é o que vai ser. E olhe lá, assim, qualquer explosão de raiva do Trump também já é perfeitamente esperada, porque isso é o que ele faz de pior. E ele gosta de fazer coisa ruim. Enfim. Trump tem que pensar como um habitante do planeta Terra, diz Lula à CNN. O Lula deu uma entrevista para a CNN internacional, não a brasileira, e falou justamente isso, que todo mundo tem que pensar no meio ambiente, porque todos nós habitamos o planeta e somos responsáveis por ele, que o Trump tem que ter esse pensamento. Né? Uma fala protocolar, que não quer dizer nada, porque a gente sabe que o Trump é um negacionista das mudanças climáticas, um defensor dos combustíveis fósseis, aqueles que provocam o aquecimento do planeta. Então não vai dar a mínima para essa fala do Lula, ele só falou porque é politicamente correto, mas não muda absolutamente nada. E aí, para a gente terminar essa história, é o seguinte: oposição organiza comitiva com 37 deputados para ir à posse de Donald Trump. Veja a lista, então. Bolsonaristas estão fazendo uma excursão, um trem da alegria, para Washington para participar, para acompanhar, não participar, né, para acompanhar a posse do Trump. O Trump não vai convidar o Lula, não convidou o Lula. Isso é muito importante a gente falar. Nos Estados Unidos, não existe a tradição de convidar chefes de Estado a participar da posse dos presidentes. E outros presidentes não são convidados para a posse do presidente americano. Nunca. Sim. Quem são os convidados? Os embaixadores desses países, e só. Então, não é surpresa que o Lula não vai estar na posse do Trump, porque os Estados Unidos não convidam nenhum presidente para a posse do Trump. Mas vai convidar o Bolsonaro? Convidou o Bolsonaro? Então, o Bolsonaro diz que acha que vai ser convidado, ou seja, o convite formal não veio. Nessa fotografia que eu mostrei aí do Eduardo Bolsonaro intermediando uma conversa, tem uma afirmação que teria sido do próprio Eduardo Bolsonaro, que ali o Trump teria dito
te espero na minha posse. Não sei se é verdade, que foi o Eduardo Bolsonaro que contou, a chance de ser mentira é grande. Mas, enfim, os dois conversaram e pode ter acontecido. Agora, ele pode convidar outras pessoas, ele vai convidar, porque isso é da tradição americana. Convidar amigos, convidar empresários, convidar pessoas que são ligadas a organizações não governamentais. Duvido que o Trump vai convidar a ONG, porque ele também é contra a ONG. Mas convidar pessoas que não fazem parte dos governos é comum até. Jornalistas, principalmente os aliados. Agora, chamar outros presidentes nunca chama. Então o Lula não vai estar lá por isso, porque isso nunca acontece. Mas vai ter 37 bolsonaristas, deputados, senadores, galera inclusive de partidos que são da base do Lula e que já estão colocando o nome na lista para ir. Não dá para saber quem vai pagar a conta, se vai ser a gente. Bom, a gente vai ser a gente de um jeito ou de outro, né? Porque a gente paga o salário dessa galera. Mesmo que eles resolvam bancar a viagem com o dinheiro do salário, quem paga o salário somos nós. Mas ainda assim é possível existir um financiamento da Câmara, do Senado, né? Vamos ficar de olho. Tem essa matéria aqui, se você procurar com esse título no Google, você acha. Tem a lista de todo mundo. Convém, depois dessa viagem, nos meses subsequentes, acompanhar a prestação de contas desses deputados para saber se eles andaram pedindo reembolso por essa viagem. E eu não estou falando nenhuma besteira, porque isso acontece muito. A vitória de Trump foi acompanhada dos Estados Unidos por 8 parlamentares bolsonaristas e 1 petista. Sim, Câmara e Senado mandaram pessoas meio que como observadoras da eleição. Então vai com todas as despesas pagas, obviamente. Ah, um petista. O que esse petista está fazendo lá? Ele foi colocado na excursão para tirar o argumento de que tinha ido só bolsonarista, entendeu? Aí põe um petista lá no meio, ele vai ficar isolado lá para um canto, não vai ficar com os caras, mas na imprensa a gente bota, foi um petista junto, tá vendo? Não é, foi quem quis. Então é uma maneira de disfarçar essa jogada de mandar os bolsonaristas para acompanhar a vitória do Trump, né? E aí a galera vai com despesas pagas na maioria das vezes. Não sei se esse é o caso específico também, ainda vamos descobrir, porque a prestação de contas ainda não chegou, né? Eles não pediram reembolso ainda para a gente descobrir, acabaram de voltar de lá. Então, mas, olha só, Capitã Cloroquina, matéria da Folha, Capitã Cloroquina acompanha a vitória de Trump nos Estados Unidos com diárias pagas pela Câmara. Quem que é a Capitã Cloroquina? É a Maíra Pinheiro, ela é deputada pelo PL do Ceará, e não foi só ela não, tá? O José Medeiros, que também é do PL do Bolsonaro, só que de Mato Grosso, também foi para os Estados Unidos acompanhar a vitória do Trump. Qual que é a desculpa? Fomos participar de um curso que a Câmara nos mandou, bem na data da eleição americana, um curso de políticas públicas, que é assim, aqueles institutos, aquelas empresas que querem ganhar uma grana, marca determinados eventos perto da posse, que é o que todo mundo quer ir, né? E aí, ó, vou dar um curso aqui, vem aqui, coincidentemente, na mesma data da posse, o deputado tem uma desculpa, não, estou indo lá fazer um curso, não estou indo lá para a vitória do Trump. E aí a Câmara paga a grana para essa galera. E não paga barato não, meu amigo e minha amiga. O Senado pagou 55 mil reais para senador bolsonarista ir aos Estados Unidos acompanhar a vitória de Trump. Acredite se quiser, estamos falando do senador bolsonarista, para variar, Laércio Oliveira, do PP, do Partido Progressista, que é o mesmo partido do Lira, só que do Sergipe. Sim, tá aqui. O senador desembolsou 55 mil, o Senado desembolsou 55 mil para bancar a viagem do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a Washington, nos Estados Unidos, para acompanhar as eleições presidenciais que resultaram na vitória de Donald Trump. Esse senador, Laércio Oliveira, gastou 34 mil reais em passagem aérea, 17 mil para ir, 17 mil para voltar. Caro contribuinte, cara contribuinte, com seu imposto para sustentar essa galera. 20 mil reais de diária, é grana, que ele usa para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café, para pegar um Uber, que, né, não deve nem pegar Uber, deve alugar um carro de luxo lá. Vamos descobrir tudo isso na prestação de contas, né? Vamos vasculhar essa prestação de contas para entender o que acontece com essa galera, por que essa galera gosta tanto de fazer esse turismo nos Estados Unidos e a gente que paga a conta. Enfim, vamos ficar de olho, porque tem uma comitiva aí, né? 37 se preparando para ir para lá também. Eu aqui não quero pagar essa conta, você quer? Enfim, vamos ficar atentos a isso. Eu trago novidades a esse respeito, tá? Assim que sair, lógico, a prestação de contas dessa galera, isso é só o ano que vem, porque eles vão a posse, é 20 de janeiro. Aí, se tiver que pedir prestação de contas, pedir reembolso, eles vão pedir depois disso. Lá para fevereiro ou março do ano que vem, a gente descobre quem pagou a conta desses deputados e senadores que estão armando uma excursão para os Estados Unidos.
É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira e sobre a política internacional. Um abraço para você. Tchau.